Olá, hoje eu vou falar com você um assunto que ele é um pouco delicado, um pouco chato, que é a sucessão familiar na imobiliária. Você sabe disso se você tem essa questão de família trabalhando com você, esse processo todo e tal. Esse assunto ele só não é mais chato para muita gente do que aí o fazer a venda por fora, né? Fazer o negócio por fora, o corretor que faz por fora. Cara, tá aí um vídeo interessante. Eu prometo para você que logo eu coloco um vídeo no ar sobre como é que se reduz aí a questão de negócio por fora na imobiliária, tá? Prometo, fica prometido aqui. Mas vamos lá, voltar ao assunto que a gente está falando, que é a sucessão familiar na imobiliária. Eu presto consultoria há 30 anos no mercado imobiliário e durante esse processo eu fui obrigado a me especializar sobre sucessão familiar. Eu fiz uma especialização na Espanha e o meu PhD, ou seja, o meu doutorado, eu fiz, é considerada a melhor universidade da Argentina. Ela está entre aí as da América do Sul, pelo menos, se não me engano, ela está entre as 3, 4, é uma das melhores escolas de administração que existem, e eu fiz o meu doutorado lá, e toda a tese do meu doutorado foi sobre a questão da sucessão familiar. Isso gerou um livro que é a Sucessão Familiar na Imobiliária. Ele é, na minha percepção, bastante interessante. Quem tem lido tem gostado. A gente fala de protocolo familiar, a gente fala de uma série de situações dentro desse livro. E principalmente da questão da família, né? A família que faz a sucessão. Eu também tenho um curso online que chama-se Gestão Familiar na Imobiliária. Se você quiser um dia conhecer, é legal, vá no meu site que você vai ter uma base nisso. Mas quando a gente fala em sucessão familiar, existem os contras, que poxa, minha família é complicado, muitos consultores vão dizer para você que contrate profissionais e não tenha família trabalhando. Eu diria para você ao contrário. Eu diria que um dos poucas empresas ou um dos poucos negócios que é possível sim a família trabalhar sem problema é uma imobiliária. Por quê? Porque você precisa de gente de confiança. Então você precisa de um gerente de vendas, óbvio, né? Você vai precisar de diretor de vendas, você vai precisar de um diretor de locação, você vai precisar de um diretor de administração da carteira. Isso se você não construir, se você não incorporar. Então hoje, por exemplo, quem administra toda a carteira da imobiliária, ela tem que ter a cabeça voltada a ter todo o controle financeiro. Por quê, Rosalvo? Como é que se rouba numa imobiliária, para você ter uma noção? Cara, eu ponho minha conta de IPTU no meio dos IPTU, você paga a minha conta e nem percebeu. Já vi imobiliárias onde a equipe, pasme, tinha emitido, para você ter uma noção, um boleto falso, numa conta falsa, e o aluguel ia para a conta falsa. Então eu defendo uma tese de que acho sim extremamente importante a família trabalhando na imobiliária. O que eu gostaria que você começasse a pensar é como buscar a profissionalização da sucessão. Quem está trabalhando com você? Como é que funciona? Quais são os erros que você enxerga? Quais são os problemas que você está enxergando? Quais são as falhas de comunicação que você tem com seus familiares dentro da sua imobiliária? Né? Poxa, às vezes você tem um irmão, você tem uma irmã, você tem ou a sua esposa, ou seu cunhado, ou seja lá quem que está trabalhando com você. Durante esse meu processo, eu percebia muito isso. Eu tenho um caso, para você ter uma noção, tive um caso aonde, para você ter uma noção, o irmão trabalhava na administração da carteira, não gostava do que fazia, na verdade tinha horror a isso, passou para o marketing, hoje está extremamente feliz, funcionando, graças a Deus a coisa caminhando. Já tive casos assim, onde a gente imaginou que locação com a nossa consultoria ia explodir e crescer primeiro, por culpa da estruturação que a imobiliária tinha, mas que nada, explodiu primeiro na questão das vendas. Lógico, um irmão tocava vendas, outro irmão tocava locação, e vendas não estava tão preparado, mas acabou se mexendo antes, acabou fazendo acontecer antes. Então, o que eu percebo existe sim condições, existe sim possibilidade de que a família trabalhe na imobiliária, desde que você deixe claro, desde que você estruture com eles o caminho. Hoje existe um processo chamado protocolo familiar. O protocolo familiar ele é um documento que fala sobre esse processo, um documento que fala sobre isso. Tá aí um vídeo que eu vou também fazer, tá? Sobre protocolo familiar, que eu acho que é legal você ter uma base sobre isso.
Então o protocolo familiar ele é um documento na qual a família assina, na qual existe um acordo entre a família, por exemplo, que hora chega, que hora sai, hipotético aqui, tá? Quem tira férias, como tira, o que você quiser você coloca nesse documento, que ele é um protocolo, onde esse protocolo é a decisão que vocês tomaram nesse sentido. Então, eu acredito que sim, na boa sucessão familiar, veja, nós temos no Brasil hoje várias famílias que estão na terceira geração tendo muito sucesso na imobiliária, e eu tenho certeza que se esse é o seu caso, a sua imobiliária pode ter sim. Desde que você entenda que isso não é um bicho de 7 cabeças, desde que você procure informações sobre isso, porque eu tenho certeza que você consegue sim fazer uma sucessão familiar. E às vezes, o mais importante do que uma sucessão familiar é começar fazendo a gestão familiar. Porque a partir do momento que eu tenho minha filha indo bem aqui, meu filho indo bem aqui, a sucessão foi feita. Então eu digo que o mais importante do que a sucessão familiar é a gestão familiar, como é que é feita a gestão familiar aí. Tá ok? Maravilha? Um abraço, felicidades, sucesso aí na sua imobiliária.